Continuando a tratar de solidariedades, e a solidariedade que estamos falando aqui não é da Criança Esperança, vamos falar aqui de uma pergunta no Yahoo. Yahoo é uma lixo. Pode ser, mas bora ver o que sai daqui, né? Qual a distinção de solidariedade ativa e passiva no que diz respeito ao perdão dos codevedores e co-credores? Muito bem. Em toda obrigação existem dois polos, o polo ativo e passivo. Ativo, o direito de exigir, a obrigação, né, e obrigação. E o passivo tem a obrigação de saná-la. Isso posto, creio que é mais fácil começar pela solidariedade passiva. Na solidariedade passiva, encontram-se um ou mais devedores no polo passivo, obrigado cada um a responder pela dívida como um todo. Nesse caso, o credor pode cobrar a dívida em juízo de um ou por todos ao mesmo tempo. Um exemplo claro de solidariedade passiva está na figura do avalista, que ao assinar o aval passa a ser um devedor solidário com aquele que contraiu e se beneficiou com a dívida. Caso não haja o pagamento da dívida, pode o credor acionar o devedor ou o avalista, ou então ambos ao mesmo tempo, em juízo, estando os dois obrigados a pagar a dívida pelo seu total. No caso da solidariedade passiva, o devedor que pagou a dívida exigível no seu total pode exigir o pagamento da parte que cabe aos outros devedores. No caso do avalista, por exemplo, este torna-se credor do valor pago, podendo exigir do devedor inadimplente o ressarcimento correspondente ao que pagou. Na solidariedade ativa, a multiplicidade de pessoas está no polo ativo, onde cada um dos credores pode executar o devedor pelo valor da dívida como um todo. Um exemplo de solidariedade ativa seria um consórcio de bancos que, ao emprestar uma quantia, recebe como garantia uma fábrica. Caso a dívida não seja paga, pode cada um dos bancos executar o credor pelo total expresso no título de crédito. Nesse caso, o credor, ao receber o total da dívida, fica obrigado, na posição de devedor, a repassar a parte que cabe aos outros credores individualmente. Muito bem. E vamos ao direito a saber direito. Gostei do nome, né? Nome legal, nome maneiro. Mas bora aqui para a solidariedade passiva, se tu tiver. Havendo vários devedores solidários, o credor pode cobrar a dívida inteira de qualquer um deles, de alguns ou de todos, conjuntamente. Qualquer devedor pode ser compelido pelo credor a pagar toda a dívida, embora na sua relação com os demais responda apenas pela cota à parte. Solidariedade ativa, a multiplicidade de credores com direito a uma cota de prestação. Todavia, em razão da solidariedade, cada qual pode reclamá-la por inteiro do devedor comum. Este, no entanto, pagará somente a um deles. O credor que recebeu o pagamento entregará aos demais as cotas de cada um. O devedor se libera do vínculo do pagamento, pagando a qualquer co-credor, enquanto nenhum deles demandá-lo diretamente. 268. Muito bem, essa foi a ativa. Solidariedade não se presume, resulta de lei ou da vontade das partes. Sim, certo. Ain't no grave can hold my body down. É isso aqui mesmo. Não tô vendo nada assim além. Então acho melhor parar, né? Bora só ver esse PHMP. Foi interessante a gente ler, se não for, acabou-se, não tem muito o que discutir. Bora ver no que dá, né? Solidariedade passiva, bora aqui. Nessa espécie de solidariedade, há multiplicidade de devedores,
chamados coobrigados, obrigados com seu patrimônio ao pagamento de toda a dívida. Diferentemente da solidariedade ativa, essa espécie de obrigação solidária é importante, pois traz proteção ao crédito através do reforço feito ao vínculo, da facilitação da cobrança e do aumento de chance de pagamento, visto que, diante da pluralidade de devedores, o credor tem várias pessoas para quem cobrar a dívida. A proteção de crédito estimula o desenvolvimento socioeconômico, pois faz com que as pessoas emprestem dinheiro, por consequência, com dinheiro em mãos, os consumidores adquirem produtos, as lojas vendem, indústrias produzem, empregos são gerados, para o governo arrecada o tributo. Com a existência de vários devedores solidários, o credor pode cobrar a dívida inteira de qualquer um deles, ou de algum ou de todos, conjuntamente. Qualquer devedor pode ser compelido pelo credor a pagar a dívida toda, embora, na sua relação com os demais, responda apenas pela sua cota à parte. Os demais aqui são os devedores, né? Poderá o credor optar por cobrar, diante de um devedor, somente uma cota, restando a dívida frente aos demais devedores, ou seja, sem perder o caráter de solidariedade que lhe é próprio. É aquele negócio, né? Ele pode, fazer uma renúncia. Ao invés da solidariedade, tem 3. Aí ele tira 1, mas esse 1 continua obrigado, mas esse vai ficar obrigado a cota a parte dele, e não mais a tudo. Bora ver o que mais tem. 275 do CC, 283, bora ver o que mais. Se forem 3 os coobrigados, o credor terá 3, 2 ou uma pessoa para processar e exigir o pagamento integral. É o credor quem escolhe. O credor pode exigir o cumprimento da obrigação na sua totalidade do devedor de sua escolha, e se este a cumprir, ficam os demais devedores liberados ante esse credor. O devedor que responde com seu patrimônio em conformidade com o artigo 391 CC, que pagar toda a dívida, terá direito de cobrar dos demais devedores a cota de cada um, conforme estabelece o artigo 283 do Código Civil. No caso de um dos devedores se tornar ou for insolvente, o outro ou os demais devedores poderão ser chamados a solver a dívida por inteiro. Na solidariedade, a obrigação é quantificada em tantas quantas forem seus titulares. A obrigação não é única, passando o devedor a responder, além da sua cota, a dos demais. Há 2 benefícios que não são aplicados na solidariedade passiva: o da divisão e o de ordem. Divisão de novo. Beleza. Bora. Se é para falar, vamos falar, né? Divisão significa que o devedor pode exigir que os demais coobrigados sejam citados para juntos se defenderem no processo, o que é ruim para o credor em virtude do atraso que causa o processo. Por isso, a solidariedade passiva não concede tal benefício aos codevedores. Significa que o benefício de ordem significa que, primeiramente, devem ser executados os bens do devedor principal para após os do co-obrigado. A fiança é um exemplo disso. Embora o fiador não pode renunciar ao benefício de ordem e se equiparar ao devedor solidário. O avalista nunca tem benefício de ordem, sempre é devedor solidário. Exemplos de solidariedade passiva decorrente da lei estão no comodato, artigo 585, responsabilidade civil. Beleza, já estou falando coisa que eu já li em outro lugar. Quando da solidariedade ativa, o credor recebe a prestação, age na qualidade de representante dos co-credores. Por sua vez, na solidariedade passiva, o devedor que paga representa igualmente os demais co-devedores. Em ambos os casos, há um mandato tácito e recíproco para o recebimento e para o pagamento. Mais uma vez acabado, vamos dar o fora daqui, pelo amor de Deus, chega disso aqui, a não ser que tenha mais alguma coisa que possa ser dita acerca do assunto. Deixa eu ver se tem, né? Se não tiver, acabou-se.
Fim de papo. Não, não tem. Peraí, tem sim. Ai, meu pai do céu. Bora lá ler. Solidariedade passiva, né? Bora de novo. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum desses será obrigado a pagar senão a cota que corresponder a seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito, as partes de todos os codevedores. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela com aquele que pagar. É o caso, por exemplo, do fiador. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Artigo 264 a 285 do CC. E aqui acaba a parte do vídeo tratando sobre solidariedade ativa.